A Polícia Federal vai fazer um rastreamento nos gabaritos para identificar fraudes no Enem. Neste domingo, 11 pessoas foram presas em 2 operações da Polícia Federal. Uma delas descobriu um esquema que cobrava até R$180 mil por um gabarito. No último fim de semana, 5.800.000 candidatos fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Durante o exame, a polícia fez 2 operações. Uma foi no Norte e no Nordeste, em 7 estados, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. 22 pessoas são investigadas por fraude. Elas teriam apresentado respostas suspeitas em provas de anos anteriores e voltaram a se inscrever no Enem. A outra operação, e bem maior, foi em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. 10 pessoas foram presas. Elas faziam parte de uma quadrilha que usava celulares para passar as respostas por meio de um ponto eletrônico aos candidatos. O chefe da quadrilha cobrava entre R$150 mil e R$180 mil para quem quisesse participar do esquema. Entre os presos está o chefe da quadrilha, Rodrigo Ferreira Viana, ex-estudante de medicina. De acordo com a Polícia Federal, ele contratava pilotos, que são professores ou estudantes, que faziam as provas rapidamente, anotavam as respostas e iam para um hotel de onde passavam as informações. Os equipamentos eram sofisticados, um cartão com chip e os pontos eletrônicos muito pequenos que não foram identificados pelos detectores. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que esse tipo de golpe não coloca o Enem 2016 em risco. A Polícia Federal vai continuar investigando. As digitais de todos os candidatos foram coletadas e será feito um rastreamento nos gabaritos. A gente faz o cruzamento desses dados com os bancos de dados que nós disponibilizamos. Já vamos ter, o acesso aos gabaritos e já vão começar novos cruzamentos de dados para identificar eventuais outras fraudes. O gabarito oficial do Enem vai ser divulgado pelo INEP, o instituto responsável pelo exame, ainda hoje. Você sabe que a gente fica tão horrorizado com o que está acontecendo, porque fora isso tem alguns dados que a Cris estava passando para mim, que desde 2009 a gente tem problemas, como nós falávamos antes, né? Só que são alguns problemas que a gente percebe que seriam fáceis de se resolver se realmente tomasse uma providência mesmo. O Marco estava falando para a gente, eu falei para você no começo, ele é CEO de uma holding de ensino, então tem várias universidades envolvidas. Tem gente que paga até R$200 mil para um ponto desse. E impossível você descobrir, né? Isso aí foi olha, eu acho ainda que você falou 20 casos, né? Até ontem tinha lido 11 casos, né? O número de casos perto, vis-à-vis aos 8,3 milhões de candidatos que fizeram a prova é muito pequeno, né? Então, estatisticamente, eu acho que não é uma debandada. Talvez tenham muitos mais casos que ainda não foram pegos. Com certeza. Né? A gente não sabe disso. Mas não posso dizer que 20 casos seja algo que invalide o Enem ou que seja muito grave, né? Concordo. Então, nesse sentido, o exame teve uma adesão muito grande. Acho que o que assusta mais, talvez, foi o número de pessoas que não fizeram o exame. Sim. Né? Não sei se a professora bagunça pode que falar. virou. Eu vou até perguntar daqui a pouco para a Sônia. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: o Enem é importante? Por que o Enem é importante? Bom, você está fazendo a pergunta. Se ele for, por que ele é importante? Não, é o seguinte, o Enem ele foi feito na minha visão, para ajudar as escolas e os educadores para saber as falhas do método educacional e ajudar os alunos. Então, uma escola tem um volume de alunos que faz o Enem e ela avalia por aquilo, meu aluno na média deu menos em matemática, deu mais em português, segundo a média nacional. Então, a escola tem condições, a escola particular e pública, de trabalhar isso no processo educacional. Então, nesse sentido, é brilhante o Enem, como foi feito. No modelo SAT, talvez, né? Como é nos Estados Unidos. Agora, quando o Enem começou a virar um ranking de escolas, é aí que muitas pessoas, inclusive eu, achamos que se desvirtuou das suas origens.
O Enem foi feito para combater uma estrutura de vestibular. O que acontecia com o ensino médio, e ainda hoje acontece, que é o grande problema, é focado no vestibular, pelo menos nas escolas particulares. Tá? Escolas públicas, esquece. Escolas públicas, só 40% das escolas públicas vão fazer Enem. O resto não consegue, 60% não consegue. Não consegue o quê? Não consegue passar, Márcio? Não tem volume de aluno suficiente para fazer o ensino médio, para fazer a prova do Enem, porque não é obrigatório, é opcional. Então, o aluno do terceiro ano, do segundo ano, ele opta por fazer a prova do exame. Então, o aluno que está na escola pública não vê incentivo de fazer a prova do Enem, por mais que se tenha, e que o governo fez, olha, eu vou atrelar financiamento e bolsas para o Enem. Essa foi uma outra estratégia do governo. Mesmo assim, não adiantou, entende? Não adianta. O buraco está mais embaixo. Então, você me fez a pergunta, o Enem é bom? Para que serve o Enem? O Enem se tornou um vestibular. Nesse sentido, eu acho que é interessante porque você pode fazer uma gestão centralizada de um sistema, incorreto? Antes era tudo dividido entre faculdades, instituições, né? Agora, ele é tão somente um vestibular, ele não serve como um instrumento de avaliação. Mas ele serve, por exemplo, para você vai, por exemplo, vou prestar um vestibular na tua universidade. Então, eu fiz o Enem, eu tirei 8 no Enem. Isso me ajuda na nota que eu preciso no vestibular? Eu preciso de uma nota menor no vestibular, efetivamente dito, é isso? Então, eu não sou de faculdade, eu sou de escola básica, né? Então, mas existem várias instituições de ensino superior que botam a nota do Enem como um dos pontos para ser passado no vestibular. É a nota de vestibular. Entendi. Mas não são todas também. Isso é meio que opcional. Eu acho que a USP, por exemplo, ainda não aderiu ao Enem, ou ela anunciou que vai aderir ao Enem ou coisa parecida. A USP, inclusive, para o regime de cotas, ela aderiu só agora, entende? Então, ele não é unanimidade em todas as escolas públicas, faculdades públicas do Brasil. É opcional. É opcional, e particulares também, né? Mas sim, ele serve como uma maneira para várias escolas do aluno ingressar dentro daquela determinada faculdade, daquela determinada instituição de ensino superior. E aí o que o governo fala, bom, se você quiser ingressar numa escola, ok, a nota do Enem, eu vou fazer mais. Eu vou dar bolsa. Então tem um programa ProUni, onde o aluno não paga se tiver uma nota de Enem interessante, ele pode ingressar num volume X de bolsas que é feito a cada ano. Eu não me lembro agora qual é o número atual, deve ser uns 300 mil, não sei. Né? E aí, também, se não é a bolsa 100%, é o financiamento chamado FIES, né? Que são programas que estão sendo meio que cortados agora por causa do orçamento da educação. Então, o aluno, ele não só pode passar por uma instituição particular e ganhar bolsa, isso como ele tem condições de até ter uma questão financeira melhor. Né? Sônia, você acha que isso faz com que as provas do Enem, elas acabam ajudando o aluno também no sentido de aprendizado? Então, aqueles que têm essa opção, que fazem, mesmo as escolas públicas que optam, que arriscam fazer? As federais, praticamente todas, aceitam o Enem como para os ingressantes. Mas a gente, quem saiu de uma escola pública? Então, quem saiu de uma escola pública, o que o Enem representa? O Enem vai avaliar todo aquele conhecimento, né, se foi ou não aprendido. Então, quando ele consegue uma nota boa no Enem, logicamente, portas se abrem nas universidades. Seja lá de que forma, seja numa federal, que é praticamente o único instrumento, mas pode ser numa particular, que o Enem entra como um dos instrumentos. Você é professora há quantos anos, Sônia? 12 anos. Então, você pegou as duas fases? Peguei. Pós-Enem e sem Enem? Peguei. O que você acha? Você acha que hoje as pessoas que ingressam na universidade, elas estão melhor preparadas do que nós que ingressamos sem Enem? Olha, eu acho que não. Eu sinto o ensino, a educação, não só sinto, como os indicadores estão aí, né? Nós estamos perdendo muito. Nós estamos perdendo muita qualidade na educação. O ensino médio, nós estamos com um problema sério de evasão. Os jovens não querem concluir. Eles não querem concluir. Eles querem ir embora, porque toda essa polêmica da mudança do ensino, um dos motivos é esse. Além dos indicadores, para conter, além dos indicadores baixos, nós ainda temos esse agravante. O aluno não se interessa, ele não quer. É inadmissível, agora, nesse momento atual, a gente lidar com esse tipo de coisa, do aluno, o adolescente, simplesmente não querer mais estudar. Parar, ele não quer.
Ele não quer. Eliana, de uma certa forma, isso acaba incentivando também esses atos criminosos, né? Pois é. Porque o desânimo faz com que a pessoa não quer mais estudar. Não, na verdade... Não tem mais a disposição para o estudo, mas quer um diploma. Porque tem muito isso, né? A pessoa não quer... Você não quer o ônus, você quer só o bônus do negócio, né, Eli? Na verdade, é assim, né? Eu tô sempre falando a mesma coisa, vou continuar falando. Todo mundo é permissivo, todo mundo pode tudo, né? Um adolescente ou um jovem que pague 200 mil reais, atrás dele tem um adulto. Ele não está sozinho fazendo isso. Quem é que banca os 200 mil reais? A menos que ele seja assaltante de banco. Quer dizer, então tem alguma coisa errada, já começa lá atrás, né? Agora, como a professora falou, a Sônia, e eu estou de acordo, eu dou aula há 36 anos. O nível... você está fazendo assim, 25 anos só de PUC, eu já me aposentei. O nível caiu extremamente, assim como caiu nos concursos públicos, cai em todo lugar, vai caindo, é uma escada, né? Quer dizer, vai caindo, é um dominó, e vai atingindo todas as outras áreas. Então a gente vê na medicina, a gente vê no direito, né? Coisas assim básicas que são impossíveis. Agora, o grande big X da questão é o que o professor falou. Quando nós temos, né, esta possibilidade de fazer um ranking e que era sério e que passa a não ser sério, porque o que virou? Essa semana eu estava vendo os noticiários. É uma corrida absurda em cursinhos para fazer o exame do Enem. As pessoas enlouquecem. Perfeito. Não tenho exatamente isso. Não é? Eu estava falando com uma pessoa ontem, numa empresa, e ela está comentando sobre a filha dela, né? Que depois que fez a prova do Enem se preparou malucamente, né? Vestibular, prestar sem sábado, sem domingo, e aí fica assim, se martirizando porque não acertou uma determinada questão ou coisa parecida. Então, eu acho que eu concordo plenamente com o que você falou. O Enem é perverso para os alunos. Sim, muito. E o Enem é perverso e injusto com as escolas, né? Porque tem muita escola que prepara especificamente. A gente tem que falar sobre isso para o Enem, né? Sim. E é uma loucura também, porque você vê, além disso, eu ainda estava vendo essa semana que as próprias universidades, elas fizeram um esquema onde quase todos os vestibulares são ao mesmo tempo. Porque antigamente você tinha os intervalos, você podia prestar vários vestibulares, né? E agora, com a proximidade, você, além de tudo, acontece o que aconteceu com essa menina. Você tem que escolher muito bem onde você vai prestar o vestibular, porque eles estão marcando praticamente nos mesmos dias. Então, porque antes você tinha esse leque de opções, você fazia inscrição em várias... Nesse sentido, ele organizou melhor, né? Mas sabe o que... Mas acontece que para quem... Você tem uma quantidade de oportunidades menor. Porque antes eu me lembro que a gente prestava vestibular toda semana para um lugar diferente. Agora não, eles marcam quase tudo para... Antes não tinha o que tem de vestibular hoje. E antes, as faculdades eram concentradas para as faculdades públicas. Por exemplo, a PUC faz junto com a Santa Casa, fazia junto com a PUC. Isso. Quer dizer, se coordenava a coisa, né? Os cursos públicos eram todos no mesmo dia. Então, o que acontece? Nós tínhamos, e aí entra a professora também, né? Nós tínhamos menos universidades, menos faculdades, em um nível muito superior delas todas. Os alunos se seduzem em relação às faculdades particulares e muitas vezes deixam a desejar no básico. E não tem dia para faculdade particular. Eu conheço bem como é que é o sistema, o professor pode falar para mim. Faculdade particular tem vários momentos de entrada de alunos. Então, o aluno pode até agendar uma prova para fazer. Não tem aquele momento único de um dia só mais. Algumas faculdades já fazem agendado. Agora, eu não entendi direito o que vocês dois falaram dessa história de se preparar para o Enem, ao invés dos cursinhos serem preparatórios praticamente mais para o Enem do que para o vestibular por si só. Porque ele substitui, né? Você vê na Federal. A Federal, o Enem substitui, então muitas faculdades substituem os seus vestibulares pelo resultado total, do não é Enem. só uma nota a mais? Alguns substituem total. A Se Federal fizer é o total. Enem passar, já era. A Federal é total. Acho que quando eu entendi por um outro modo, como eu sou da educação básica, assim como o vestibular, você ter 3 anos de ensino médio focados para fazer um exame é uma das coisas mais perversas que pode existir numa sociedade, porque você foca no que vai cair naquele dia específico. E se você estiver doente, estiver mal, você perde o trabalho de 3 anos. Em termos educacionais, essa é a minha visão, é muito ruim, né? E acho que esse é um dos grandes pontos do nosso ensino médio, também está na situação e no estágio que chegou, né? Está lá no hospital em coma, né? Só falta desligar a máquina para morrer. Então,
tem que ser repensado uma maneira diferente de se mensurar qual é o melhor aluno, conhecimento verdadeiro, e o conhecimento, né, para uma faculdade. E a educação básica no ensino médio, ela tem que ser pensada sobre uma ótica muito diferente, como a professora falou. Quais são os buracos grandes que existem? Interesse do aluno? Interesse do aluno. Então, como você faz com que o aluno fique mais interessado no ensino médio? Porque, ó, em termos de alfabetização, matemática, tudo ele já teve até o Fundamental 2, entende? Para que 3 anos de decoreba? Para que 3 anos de decoreba de uma matéria que ele não vai usar na prática e na vida, né? Então, aí entra a PEC 241, que é essa do ensino médio, que está dando tanta polêmica. É a melhor solução? Talvez não. Mas é necessário que se faça alguma coisa, porque do jeito que a coisa está indo, o aluno está se desinteressando. O objetivo dessa PEC é fazer com que o aluno se interesse mais, que o índice melhore. Pode não ser o melhor, como as consequências disso nós estamos vendo com as ocupações, que eu chamo de invasões dentro das escolas, porque, né, pode não ser a melhor alternativa, pode não ser, mas qual é a outra? Isso que eu ia falar, porque qual eu é acho outra? que para você contestar alguma coisa, você tem que, no mínimo, dar uma opção melhor para isso. Cadê a nossa outra opção? Não Ninguém tem. apresenta. Então, é interessante você falar isso, porque é uma confusão de termos. Na verdade, o MEC colocou a MP, uma medida provisória, que o Temer, inclusive, falou recentemente que vai tornar um projeto de lei. Ele vai forçar a barra mesmo, né? A PEC 241 é um regime orçamentário de estipular metas fiscais, né? E aí você... Que limita o dinheiro, que limita o dinheiro. Né? Então... Os estudantes, e eu digo, todo mundo na educação, acho que, porque está relacionado uma coisa com outra, né? Mas a gente tem que, a PEC 241 é algo bem maior, entende? Não envolve só educação, é orçamento, é saúde, é orçamento, é tudo. Envolve né? tudo. E que se você pensar bem, diretamente Tudo. não atinge tanto a educação, porque o investimento já é pouco. Você falando, não é? Não é? Eu vou corrigir você agora. Então. Mas é para corrigir, não é? Não, é o seguinte, e é legal porque, nossa, isso... Ontem, por exemplo, a Maria Helena, que é secretária do MEC... A impressão que a gente tem é que quase não se investe nada em educação. Não, nós estamos com 120 bilhões de reais investidos Falta em educação. gestão. O que acontece com esse dinheiro? Então, eu estou achando... o que acontece, você quer que eu te conte o que acontece? Falta gestão. Você quer que eu te conte o que Gente, acontece? mas é porque a impressão que a Veja gente o tem é rombo essa, que que não nós tem temos dinheiro para aqui. virar uma confusão como virou, né? Aliás, vou te dar só um exemplo. A cidade de São Paulo, eu vou falar uma coisa bem política mesmo. A cidade de São Paulo, hoje eu vinha vindo, sujeira, mato em tudo quanto é lado, tal, não sei o quê. Esse cidadão foi ministro da Educação. Sim. Senhor Jesus. Sim. Ele não consegue limpar o quintal da minha casa que eu digo, da minha cidade. Sim. E foi ministro da Educação. Você quer mais o quê? É isso mesmo. O que você ia falar da secretária? Agora voltemos ao assunto. Já fez o desabafo por hoje, você não aguenta, né? Não. Ela anunciou que o orçamento de educação, o investimento em educação no Brasil se reduziu de 6% do PIB a 5,3%. Numa história recente, é a primeira vez que há um retrocesso de investimento. Isso aconteceu muito porque o governo cortou, na minha visão, eles não falaram isso, mas eles cortaram o FIES, cortaram o Pronatec, e estão cortando todos os orçamentos, né? E a Maria Helena tem razão, olha, desculpe, mas não tem dinheiro. Acho que a mensagem que ela está tentando passar para os estudantes é a melhor maneira possível, né? Não dá para fazer adianta fechar tudo. a escola porque não tem dinheiro. O problema é isso aí. o Plano Nacional de Educação, que foi estipulado há não sei quantos anos atrás, agora nem me lembro, estipula que para 2024, 10% do PIB tem que ser colocado para a educação. Inclusive, acho que no ano que vem teria que ser 7% do PIB. A gente já está retrocedendo para 5,3%. Essa é uma meta do Plano Nacional de Educação. Um retrocesso. É um retrocesso, mas assim, países como Finlândia, outros países da OCDE, têm investimento de 5% a 4% do PIB, menos do que esse percentual. O problema é que o nosso PIB está encolhendo, né? Sim. A gente já está em depressão há cerca de, 3, 4 anos, né? Então, óbvio que o orçamento também vai encolher e o governo vai ter que cortar algumas áreas. Isso é meio que inevitável. Tem uma perguntinha, assim, né, de nível técnico. E os ensinos técnicos, fundamental técnico? Quer dizer, por que não se incentiva isso, né, já que se quer melhorar a situação do país em relação à produtividade, em relação a tudo? Porque se a gente está em recessão... É uma boa pergunta, depois a professora complementa, mas o governo estipulou vários programas de incentivo, um deles é o Pronatec. Sim. Né?
O governo falou, olha, agora adiante quem quiser ensino técnico vai fazer numa escola técnica e tudo mais. Escolas técnicas podem construir, podem fazer laboratórios e tudo mais, né? Acabou o dinheiro. As escolas que investiram estão todas quase sucateadas, vão fechar. Tem muitas escolas técnicas fechando. Mesmo os do governo, elas estão em penúria, entendeu? Então, isso é uma grande perversidade com o empreendedor. Eu sou da iniciativa privada, então eu senti isso na minha pele. Eu tinha um prédio com 1.200 alunos do Pronatec, né? Investi nisso. Hoje eu tenho 200 alunos. Recebeu? Essa é um bom ponto. O governo não me pagou, então o governo pagou atrasado. Eu imaginei. E a gente teve que financiar o capital de giro, entende? Isso para mim foi um soco no estômago, né? Então, nunca mais. Agora, que acontece com a maioria, nunca mais. Em termos né? da pergunta dela, prejuízo o tempo inteiro. é preciso sim investir no ensino técnico, porque é uma das soluções. O ensino técnico é o mais próximo do mercado de trabalho, da parte de profissão, e é o que está faltando. É uma das coisas que está faltando no ensino médio, né? De trazer o mercado de trabalho e as habilidades necessárias para o mercado de trabalho para dentro do ensino médio. Países como a Alemanha, cerca de 50% dos alunos vão para ensino técnico profissionalizante, entendeu? Suíça, a mesma coisa. Então, por que aqui no Brasil a gente foca na área acadêmica, entendeu? Nada contra, mas eu acho que a gente precisaria fazer. O modo como foi feito errado, né? E a medida provisória fala sobre isso também? Fala. No ensino médio, ela estipula, a medida provisória estipula uma flexibilidade do currículo do ensino médio. Uma das áreas de flexibilidade é o ensino técnico, né? Só que é uma medida provisória, está no papel, e na hora que o aluno, vamos supor um aluno na escola do Piauí, né? Ele vai poder optar pelo ensino técnico XPTO, aquela escola vai ter condição, vai ter laboratório, vai ter professor de ensino técnico? Não, óbvio que não, né? Como é que é feito em outros países? A Alemanha fez um plano de 10 anos para que isso ocorra. Ela estipulou centros de excelência. Então, por exemplo, tem uma escola muito boa numa determinada região da Alemanha que é boa em moda. Então, os alunos das escolas públicas optam para fazer naquela escola, entendeu? Então, exige uma racionalidade e uma logística que não foi feito até agora. E uma vontade política também, e competência. Né, vontade política também, né? Porque muito também vem da vontade política, né? Vontade política acho que o governo tem. Mas é porque você depende de aprovação de tudo, né? Competência. O Temer, ele anunciou que vai colocar como medida provisória, né? E até vi o seu comentário. Que já é para não ter problema de projeto de lei, você passa por cima mesmo, você não precisa aprovar. O que eu acho é o seguinte, o aluno de ensino médio, ele é jovem, ele já é revoltado, ele já tem essa vontade de querer se revoltar por algo, né? Eu acho que o Temer está mexendo em fogo. A medida provisória é boa, é ótima, mas eu acho que como fazer a implementação disso, tem que tomar cuidado. Para que gerar mais revolta perante os alunos? Tem que fazer com que eles entendam que não pode ser assim, que o ensino médio precisa mudar, que é para o bem deles. Mas eles são ruins de comunicação também. O governo Temer está pecando na comunicação, ele não está explicando, ele não está levando. Isso aí deveria ter sido mais debatido e mais explicado. Ele mesmo, eu acredito que ele neste momento deveria tomar a frente e explicar. Aí quando ele vai tentar fazer essa explicação, ele não tem uma comunicação compatível com o povo, percebe? O discurso dele não chega no povão, as pessoas não entendem o que ele fala. Ele foi falar da PEC... Até porque todo mundo não consegue se alfabetizar para acompanhar o professor Temer. Sim, né? E você viu que ele falou, inclusive ele citou, alguns alunos não entendem, não sabem o que é PEC, sabem que é o quê? É um projeto educacional comercial, alguma coisa nesse sentido. Assim. Isso é claro, eles não sabem mesmo. Então quem vai explicar para eles? Os maiores prejudicados são os alunos de escola pública, em todo esse sistema falido? Ou de um modo geral, todo mundo está... Com certeza, eu acho que os alunos são sempre os maiores prejudicados. Escola pública mais prejudicada. Não tem jeito. Escola pública e escola particular, porque todos nós estamos no mesmo sistema de ensino, entendeu? É isso mesmo. Infelizmente, essa é um final triste. É o final que a gente já sabe que vai acontecer. Porque, sabe, eu fico pensando, vocês estão conversando, eu estou quieta aqui prestando atenção, porque eu fico pensando, eu estudei escola pública a vida inteira. Eu também. Eu só não estudei, acho que todo mundo. Você, não sei se você já estudou escola pública, mas a gente não tinha essa
Não tinha condição também de estudar numa escola particular, essa que é a verdade. Mas acontece que você não tinha... Você sabia que tinha uma dificuldade, como eu falei, por isso que eu te falei aquela hora do vestibular por si só, porque era muito difícil pra gente. Você não podia fazer, não tinha condição de fazer um cursinho. Os cursinhos eram muito caros, porque só tinha ângulo. Na minha época tinha só... Eu me lembro como se fosse hoje, singular, sem fazer comercial, mas só tinha o singular e o pentágono. Eu tenho que dar risada. Na minha época só tinha o objetivo. Só tinha o singular e o pentágono. Imagina, você não tinha condição de fazer isso, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, você saía do trabalho e ia. E você mesmo assim, você tinha uma base, assim que, mesmo que pequena, de prestar um vestibular e passar. E o que eu vejo hoje é que as pessoas, como você falou, o problema maior do vestibular, eu conheço pessoas que nunca conseguiram passar no vestibular estudando demais. Eu tinha uma amiga que queria fazer farmácia e ela era a melhor aluna, ela fez todos os cursinhos e ela não conseguia, de tanto nervoso que ela tinha, de medo de não passar. Ela mudou, ela fez letras, se não me engano, porque ela não conseguia. E se você desse uma prova para ela, a mesma prova, fora do vestibular, ela fazia tudo. Então você vê que os problemas que a gente tinha naquela época eram esses. Tem várias maneiras para mudar, eu acho. Hoje você tem, além disso, do nervosismo e tal, você tem a falta de conhecimento, porque você sai da escola sem saber, porque na verdade você passa toda uma... que nós falamos no último encontro nosso da deficiência desses primeiros anos. As pessoas, elas vão desde os primeiros anos e saem da escola, muitos com a mesma deficiência, sem saber escrever. Você vê agora na quinta série, mais segundo fundamental, né? As pessoas vão para o segundo fundamental sem saber escrever e ler. Não, e vão para a faculdade sem saber ler e escrever. Então, e sem saber, e saem, e depois fazem. Porque você vê a qualidade de serviços hoje, também você vê médicos. Quando que você via médico vendendo prótese, tirando a perna dos outros para vender prótese? Parece umas coisas de filme de terror. Exatamente. As coisas que acontecem. Eu sou engenheiro e aí você tem que ter uma visão sistêmica sobre as coisas, entende? Quando você vê vários indicadores mostrando de diferentes áreas, a solução é complicada. Então, parece que está tudo errado, né? Então, mas assim, você tem que começar com uma área e tem que começar aos poucos. Então, uma das áreas que o pessoal fala muito e que precisa ser é a questão dos professores, né? É valorizar o professor, né? Você sabia, por exemplo, que cerca de, deixa eu me lembrar um número, mas cerca de 50% a 70% do pessoal que vai para a pedagogia hoje estão no 25% de notas mais baixas do Enem, quer dizer, são os piores alunos que passam no Enem, que vão dar aula, que vão para a pedagogia. Que no mínimo optam por isso porque tem mais vagas. Algumas universidades fechando a pedagogia. Sim. Porque por falta de alunos. Curso de História, curso de Geografia, que são cursos deficitários no orçamento da universidade. Perfeito. Soli, as fraudes desse ano, elas aconteceram, grande parte, pelas mesmas pessoas que fraudaram o ano passado, o exame do Enem. Sim. Não vai acontecer nada com esse povo, não? Vai acontecer que eles vão continuar fraudando. Porque não é crime isso? É crime de fraude, se for de... Não vai preso? Não precisa ser preso? Eles estão a serviço público, pode ser de corrupção passiva ou corrupção ativa. Não, infelizmente com a nossa lei não irão presos, não. Porque é só pagar fiança, essas coisas? É fiança. É afiançável, regime aberto, pena de 1 a 5 anos, enfim. É a bendita impunidade. Não tem como se corrigir um país onde a impunidade é a mãe e a regra. Não tem como se corrigir, seja em qualquer nível, em qualquer setor, né? Quando a gente fala da faculdade particular, você não pode, em algumas faculdades, graças a Deus, nas minhas, onde eu dou aula e onde eu dei, não acontece isso, você tem que ter cuidado em falar com o aluno, porque ele pode se evadir, ele pode sair, e a evasão gera um prejuízo. Então, existem discursos de algumas universidades... para deixar fazer tudo, falando claramente. Você não vai discutir, quer dizer, esse tipo de escola eu já nem dou aula, né? Imagina, ia morrer. Não, nem combina comigo, né? Aliás, eu pedi demissão de uma delas, de uma universidade, exatamente por isso. Não combina comigo. E as escolas, elas se sentem prejudicadas também, Marco, com esse índice aí de criminalidade, quando se fala em Enem? Porque se você vê essa reincidência que vai, claro, obviamente vai continuar acontecendo e cada vez mais requintada, né? Porque se a pessoa não é presa, obviamente ela tem mais um ano para se aperfeiçoar, para ver o que vai ser feito no ano que vem, né? Se você não paga nada pelo teu crime, você tem a oportunidade de fazer, entre aspas, melhor. Eu acho assim, a escola, quando você fala instituição de ensino superior, eu acho que a instituição de ensino superior particular,
ela está mais interessada na receita. Desculpe dizer, ela quer saber o faturamento dela. Então, se o aluno que entra paga a receita, frauda ou não frauda, não faz diferença muito, né? Óbvio que isso afeta também a questão, talvez, da qualidade. Então, os bons alunos, eles vão dar uma nota melhor para determinados cursos. Isso é um ranqueamento e é muito bom para a faculdade também, né? Agora, as escolas públicas, eu acho que aí é uma questão de meritocracia que deveria ter sido implementada. Então, quem é prejudicado é o aluno que teria condições de entrar com uma nota boa, entender, no Enem, e não entrou porque teve um que foi melhor, né, por fraude, correto? Aí todo mundo é prejudicado, o aluno, a escola, toda a sociedade. E o próprio sistema. O próprio sistema. Sistema. No caso aí, das escolas de educação básica, eu acho que o Enem... Aí vamos dividir entre escolas particulares e escolas públicas. Escolas particulares virou um ranking, virou uma corrida. Então, muitas escolas particulares fazem turmas específicas para o Enem. Elas chamam os melhores alunos de uma determinada escola, dão bolsas, né? E aí botam naquela classe e torpedeiam um aluno durante 3 anos com o vestibular, um atrás do outro, né? Para que ele seja o melhor. Eu sei disso porque eu fui um aluno assim. Eu fui um aluno só disso aí. Por isso que hoje, nas minhas escolas, eu não quero que seja assim. Porque eu perdi muito na educação por causa disso. Eu perdi o meu desenvolvimento das habilidades, né, socioemocionais. Então, é uma coisa que me fez falta. Eu não quero que as minhas filhas entrem pelo mesmo sistema de educação, entendeu? Bom, mas isso é uma outra conversa. Agora, escolas... Não é uma outra conversa. Eu quero entender uma coisa. Peraí, deixa eu só voltar nisso daí. Então, você prepara... Porque é interessante para a faculdade que tem os alunos dela nos primeiros lugares do Enem. Aí, comercialmente também falando. Você fazer um comercial, a ideia era isso. Eu acho eles, entre aspas, aqui usam só o entre os melhores. Foi o que aconteceu com você. Então tá, o melhor, por quê? Isso. Porque o melhor foi o primeiro do Enem, você fica lá. Não, e depois ele se torna garoto propaganda do cursinho. Que são os meninos que a gente vê, as meninas naquelas fotos lá de entrou na luz. cabeça raspada. É isso mesmo. É isso. Isso é um mercado, né? As escolas públicas, eu acho que aí é um grande... É muito grave. Quando você tem apenas 40% das escolas públicas que estão em condição de fazer o Enem, você está deixando 60%, a maior parte da educação pública brasileira... Meu Deus do céu, isso é triste, hein, gente? Fora disso. De cada 100 escolas públicas, 4 escolas estão com notas acima da média. Agora que eu estou falando notas no Enem. De cada 100? De cada 100. Mas apenas é pouco demais, 4% das escolas públicas vergonha, têm alunos com nota acima da média, de 515 pontos. Esse foi o último exame, tá? Do Enem. Então é um desastre, né, nesse sentido. Um fracasso total. Aí o Enem, acho que ele aponta essas discrepâncias. Acho que aí nesse sentido é bom você... Poxa, a escola pública tá ruim, a escola particular tá boa. Não, tá... Desculpe dizer a palavra. É isso aí mesmo. Mas tá boa também. Mas é o menos pior. Mas aí você vê uma certa discrepância mesmo. E o aluno da escola pública não tem vontade, não tem incentivo. Eu sei disso porque eu li cases de escolas públicas que tiveram boas notas do Enem. Nessas escolas públicas, invariavelmente, a diferença foi o professor. Foi o professor junto com... Os alunos falavam isso. Foi meu professor que me incentivou e que falou que eu tenho condições que eu sou capaz de. É isso mesmo. Entendeu? E isso dá autoestima. Não foi porque era laboratório, preparação, não, foi o próprio aluno que foi atrás. E você vê que daí entra um papel que a gente... É engraçado, essas discussões, eu sempre falo que é como você correr atrás do rabo, né? Porque você sabe que a história, ela tem aquele ciclo que tinha que terminar exatamente no começo, que é a valorização do professor. Porque você não vê mais isso hoje. A pessoa que teve essa sorte de pegar um professor que a incentive e fale, não, vai porque você é capaz, você já entra numa outra coisa que existe um desânimo do professor, uma falta de preparação, uma falta de salário adequado também, porque você vê professores que dão aula de manhã no lugar de tarde, exatamente, ganha por quilômetro rodado, né? Num lugar que você, se a gente for falar de grandes centros, que você praticamente não anda, então para você ir de um lugar para outro, você já tem o desgaste físico, emocional e o gasto, ou seja, já é um milagre você conseguir um caso como esse, que é raro. Né? Então, na verdade, para a classe, né, Sônia, também essa reforma, seja ela qual for, mas nessa altura do campeonato, é melhor que se comece de alguma forma, porque eu sempre falo isso, se você está começando de alguma forma, você tem a oportunidade de ir arrumando no meio do caminho, né, Marco? Né, Eliana? Então, se você não começa nunca, você continua no mesmo lugar. Eu gostaria de trazer até mais um elemento para o debate. Eu ainda, você estava falando, né, da metáfora de correr atrás do próprio rabo. Eu saio um pouco disso e eu acredito que o buraco é mais embaixo. É um problema maior que esse.
voltando na ideia do Pronatec, eu tinha colegas que davam aula em Pronatec e que eles falavam, o aluno ia na sala para conversar, ele não tinha interesse. E ele ganhava, ele tinha lá o vale transporte, ele não tinha custo nenhum para ir para a sala. Então, qual era a ideia? Que esse aluno fosse a fim de aprender. Não, o que se encontrava ali eram alunos que não tinham interesse, não tinham interesse. E assim, por mais que o professor não tinha interesse. Porque talvez já não tivesse sido trabalhada a habilidade dele anteriormente ao Pronatec, então, quer dizer. A coisa é mais para lá, aí a gente entra na questão do professor. O professor também, ele está sem motivação, ele precisa ser valorizado. Isso é uma conversa que a gente escuta, nós duas escutamos desde quando isso? Isso é velho, é antigo. Então assim... Mas está ficando cada vez pior. Não está mais, acho que o problema não está além disso. Talvez o problema esteja além disso. Então, mas aí eu volto àquela outra situação. O professor fica desesperado, não coloca o aluno no seu devido lugar, porque ele tem medo, porque quando ele vai embora, ele tem medo quando ele chega. Tem medo do emprego. Não, nem isso. Ele tem medo físico, de agressão mesmo. Sim. Meu Deus. Se não tiver uma lei, eu vou voltar lá no início que eu falei, se nós não tivermos uma lei firme em relação a tudo, o que nós vamos fazer? É isso. Olha, gente, eu tenho que encerrar, mas é isso. Acho que falta isso, sabe? Exatamente. Mais disciplina, as pessoas voltarem a ter o entendimento que nós não temos só direito, nós temos deveres enquanto cidadãos. Por isso que eu digo, eu acho que o problema ainda é além disso tudo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês podem vir, a Sônia, o Marco, que tem uma dificuldade maior, os dois para virem, porque a gente aprende muito com vocês. A visão que nós temos, porque eu falei, tem que corrigir, porque a visão que a gente tem, muitas vezes, você não está dentro desse problema. Quando se fala de educação, o nosso comparativo, o parâmetro é aquilo que a gente vive, né, no nosso dia a dia. Então, obrigada demais por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite. A Eliana tem o Instagram, @ElianaPassarelli, para você conhecer um pouco mais sobre a Eliana. Obrigada, viu, gente, você está aqui com a gente. E eu quero também deixar o contato da Sônia. A Sônia é Sônia V Sacramento, @gmail.com. Ela é professora e ela é coach também. A Sônia pode te dar orientações importantes, até para os seus professores também, para motivação mesmo. O coach tem essa função que em alguns momentos é extremamente necessário numa escola. Não só numa universidade, mas numa escola mesmo, porque você vê até os professores começando desmotivados, que são aquele pessoal que sai da pedagogia ali, porque muitas vezes foi a única opção que conseguiu passar, não tem nem noção do que vai fazer. Então, é muito bom que você tenha uma pessoa que realmente possa te incentivar. E o Marco é do invest.com.br, para você conhecer um pouco mais sobre toda... do Invest também é a rede viae.com.br, para você conhecer um pouco mais sobre as escolas. Eu quero falar uma coisa aqui, enquanto eles falavam aqui, a gente que não tem filho, fica imaginando a dificuldade que é quando você se esforça para que teu filho... O Marcos falou até dos filhos dele, a Eliana também tem filhos, tem netos, a Sônia tem filhos também, né, Sônia? Então, eu fico pensando na dificuldade que é. Mas você, como pai, tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Pode ser até que você pense, mas entrou na escola, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu criei, essa é a mentalidade que foi incutida na nossa cabeça de fazer com que nós nos livremos da nossa responsabilidade para jogar para os outros. Esse é o grande defeito do brasileiro em todas as áreas. Estou falando especificamente de educação, porque esse é o nosso tema de hoje. Mas se você parar para pensar, a nossa responsabilidade sobre a vida das crianças, sobre a vida dos adolescentes e sobre nós mesmos é muito grande. Nós não podemos depender de um governo para resolver problemas que parecem insolúveis, mas eles não são. Só que, ao mesmo tempo, você, como pai, como responsável, você precisa entender que a educação realmente ela começa dentro de casa. Se você criar um filho para que ele jogue nas costas das pessoas todas as responsabilidades que ele vai ter ao longo da vida, ele vai se tornar um adolescente revoltado, um jovem sem a menor perspectiva, desanimado e saindo da escola, como nós temos visto cada vez mais, e um adulto falido emocionalmente, porque a falência maior não é o dinheiro, não é ter um emprego medíocre, é ele ter uma mente medíocre. Isso depende de você. Não tem professor nenhum que conheça melhor o teu filho do que você mesmo. Então, você não perca a oportunidade de ser pai e mãe de verdade. Porque quem não quer essa responsabilidade, é melhor não ter filho. Porque por causa da falta de responsabilidade é que nós vemos cada vez mais essa juventude perdida, drogada e fora da escola. Então, a responsabilidade é sua, você já teve. Agora, não é só pôr no mundo, é cuidar. Porque Deus te deu sabedoria para que você passe a sabedoria. E se você não tem, busque.
Busque no Senhor a sabedoria com pessoas que realmente têm essa vontade de criar, porque às vezes a gente vê gente que não é nem... Você vê professores que cuidam mais que os próprios pais, mas a responsabilidade é tua, você não esqueça disso.